Os debates e as decisões que moldam o nosso continente. A seguir em Europeans. Estamos no condado de Pembrokeshire, no oeste do país de Gales, e estes são apenas alguns das centenas de estudantes a caminho da escola de Presley, na pequena cidade de Crimmer. A escola é o coração da região rural de Presley, onde se fala o galês. O estabelecimento de ensino é bilingue, o que significa que algumas aulas são dadas em inglês, mas as aulas práticas são em galês. Os bons resultados escolares, o entusiasmo pela língua, a mistura com o reconhecimento e o apoio ao galês na Grã-Bretanha provaram que esta é a boa receita. Há 10 anos a escola de Presley tinha entre 400 e 500 alunos, hoje o número duplicou. Martin Davis, diretor adjunto da escola, explica a mudança de atitudes. Há uns anos o número de pessoas que falavam ou que aprendiam o galês estava a diminuir. Se não tivéssemos feito nada e se não ensinássemos através do galês, é provável que a língua galesa desaparecesse. O que aconteceu, entretanto, é que tem havido um grande aumento da procura em relação ao ensino em língua galesa. Mudamos de aula, de lugar e de língua. Estamos no curso de teatro em Bretão, na escola bilingue Diwan, em Quimper, na região francesa da Bretanha. Os primeiros estabelecimentos de ensino Diwan abriram há 30 anos. Os bons resultados combinados com o aumento da procura permitiram que a rede escolar tenha agora 40 locais de ensino. Face ao sucesso das escolas de Diwan, a educação bilingue foi introduzida em escolas públicas e colégios religiosos. Algumas instituições propõem o ensino em partes iguais em língua francesa e em bretão, enquanto as Diwans usam um método de imersão com maior tempo de ensino em bretão. Mas o Conselho de Estado francês considerou que o método de imersão é ilegal mediante a Constituição francesa, que fixa que o francês é a língua da República. Em 2002, as escolas de Diwan viram recusado o pedido para integrar o sistema de ensino nacional, o que significou o corte de metade das ajudas públicas. Os defensores do Bretão afirmam que o futuro da língua depende do método de imersão e que o Estado francês deveria mudar de atitude face às línguas regionais. É a opinião de Tanguy Luarne, conselheiro cultural da Bretanha. Há esta ideologia de que só o francês é promovido em todo o território da República Francesa, incluindo nos territórios ultramarinos, e que as outras línguas não têm o direito de serem faladas. Ou seja, os cidadãos que falam outras línguas para além do francês, hoje em dia, são considerados cidadãos de segunda, quando usam a sua língua e cultura. As autoridades replicam que há cada vez mais crianças a aprenderem o bretão e que os dois métodos são válidos. Rémi Guillot, da Inspeção Académica da Finisterra. A língua bretã é um elemento importante do património nacional e há cada vez mais pessoas com vontade de aprender o bretão. As duas formas de aprender o bretão, quer seja a paridade de horários, quer seja o sistema de imersão, permitem aprender a língua bretã. Acredito que as duas formas são excelentes para que cada um aprenda o bretão como deseja e ao ritmo que quer. Em 2008 celebra-se o 10º aniversário da Carta para as Línguas Regionais e Minoritárias, criada por organizações de direitos humanos e pelo Conselho da Europa. O objetivo é promover e proteger as línguas regionais em 47 Estados-membros. Até agora, 33 assinaram o documento, mas só 22 ratificaram a Carta. Entre eles está a Grã-Bretanha, mas não a França. Terry Davis, secretário-geral do Conselho da Europa, defende a necessidade de mais ratificações. É importante construir sociedades coesas em todos os Estados-membros, incluindo sociedades onde todos se sintam implicados, envolvidos, onde ninguém sinta que é calado. Se alguém tem como língua materna uma língua minoritária ou regional, é importante que se sinta respeitado pelos outros. O galês é visto e ouvido em Crimmer e Ardoz, desempenhando um papel fundamental na vida local ao ser falado por pessoas de todas as idades. Nos últimos anos, a região de Presley ganhou popularidade entre os britânicos e a área vê instalarem-se famílias com línguas diferentes do galês.
Alice James vivia em Londres e conheceu o marido durante uma visita ao país de Gales. Decidiu instalar-se em Crymych e aprender o galês, acabando por ganhar o prémio de estudante do ano em 2002. Hoje o casal tem 3 filhos que falam as 2 línguas e Alice acredita que outros vão seguir o seu exemplo. Ok, a wedyn ti gallu wneud llun to, ie? Ok? Bydd mae'n mynd i'r nadwr. Byddai'n ola. Vivo no país de Gales e não tenho intenção de mudar. Vivo numa parte especial onde a língua galesa está viva, devido ao esforço das pessoas, não só meu, mas de pessoas que fazem um verdadeiro esforço para ver renascer o galês e mantê-lo vivo em escolas, centros comunitários, clubes de jovens, igreja. Penso que é importante fazer parte desse esforço. Todas as pessoas que falam galês deveriam ter consciência que fazem parte desse esforço, porque a língua não sobreviverá se não a transmitimos. Crymych está geminada com Plomelin, uma pequena cidade bretã na periferia da região de Quimper, famosa pelas suas construções antigas em pedra e o whisky de trigo negro. Guy Lelay é o proprietário da destilaria Meniers em Plomelin e foi o primeiro presidente da Associação de Parceria entre as cidades quando esta foi criada em 1983. Todas as pessoas que foram ao país de Gales ficaram fascinadas pelo facto de não falarem inglês. Esperavam que os habitantes falassem inglês. A maioria estava fascinada com o facto de falar em galês nos dias de hoje. La plupart d'entre eux ont été fascinés par le fait qu'ils parlent gallois, qu'ils puissent encore à notre époque parler gallois. Este é um dos aspectos focados também por Amir Lewis, advogado de língua galesa instalado em Cardiff. É o representante britânico na Comissão de Peritos Independentes para a Carta das Línguas Regionais e Minoritárias, que vigia a aplicação do documento nos Estados-membros do Conselho da Europa. A principal diferença é que a língua galesa beneficia do apoio das autoridades, o que não acontece com o bretão. No sentido lato e não universal, o galês e as pessoas que o falam beneficiam de respeito e tolerância, o que infelizmente falta na sociedade civil francesa em relação ao bretão. Penso que os galeses conseguiram fazer qualquer coisa de extraordinário, ou seja, conseguiram salvar a sua língua e penso que os ingleses não os deixaram de apoiar, sobretudo nos últimos anos. Penso que os ingleses compreenderam que as minorias eram algo de muito interessante. Os franceses ainda não compreenderam isso. Para mais de 60 línguas minoritárias ou regionais faladas na Europa, a direção é boa, mas o futuro de outras é incerto. Tudo depende da capacidade para convencer mais países a ratificarem a Carta que protege os idiomas. Só nessa altura, a direção a seguir será boa para, pelo menos, mais algumas.